O C++ e outras linguagens, eles criaram, digamos assim, partes da sua biblioteca usando essa programação genérica. E o C++, a gente tem o que a gente chama da STL, né? Então, se vocês procurarem STL em C++, vocês vão encontrar muita coisa usando templates, né? Então, para começar, o que é STL? O nome STL vem de Standard Template Library, né? Ou seja, biblioteca padrão ou biblioteca padrão dos templates, né? Então, o que é a STL? A STL é um conjunto de estruturas de dados e algoritmos que usam programação genérica com templates. Então, é aquele famoso não vamos reinventar a roda, né? Então, o que é que acontece? Muitas estruturas de dados que são bastante utilizadas em programação, elas foram padronizadas. Então, você tem o tipo de dado como lista, pilha, fila, tudo padronizado, né, com funções e implementadas usando a programação genérica com templates e isso aí fazia parte de uma extensão do C++ e ele foi incorporado ao C++, né? Então, essa STL é a parte da biblioteca padrão do C++ que implementa todas essas bibliotecas com estrutura de dados e algoritmos que usam templates, né? Não é nenhuma novidade, ele foi incorporado no C++ padrão na década de 90, se eu não me engano, no C++ 99 já tinha tudo padronizado, certo? E aí eles são implementações que cada compilador ele dá a definição e cada compilador ele faz sua própria implementação, certo? Então, para entender como é que funciona o que é STL, a gente tem que dar dois conceitos fundamentais. Um são iteradores e o outro são containers, né? Então, container, todo mundo sabe que é um container, né? Aquela caixa que guarda um monte de coisa, né? Então, são os containers que a gente tem nos navios, né? Nos caminhões, né? Então, aqui no conceito, no que diz respeito a STL, um container é uma estrutura de dados que vai guardar os dados, ou seja, os containers são as próprias estruturas de dados e essas estruturas de dados implementados com templates, certo? De um jeito que você pode fazer com que elas funcionem com diferentes tipos de dados, né? Então, containers eles são implementados em classes e com essas classes você não tem acesso direto, por exemplo, ao ponteiro para o próximo ou ao dado em si, como a gente faz nas nossas estruturas de dados. Mas eles deixam público, né, naquela parte do público e privado, eles deixam público todas as funções e operadores mais importantes para que vocês consigam utilizar. Então, você tem uma lista, você não tem acesso ao ponteiro próximo da lista, certo? Mas você tem acesso a funções que você consegue usar essas funções para acessar o elemento, acessar o próximo elemento da lista, fazer uma inserção. Então, todas as funções elas são implementadas dentro da classe e as mais importantes elas ficam públicas para que vocês possam utilizar. Os containers eles são as estruturas de dados em si, certo? E os iteradores? Os iteradores, eles são os responsáveis, os elementos responsáveis por percorrer elemento a elemento. Então, se a gente for pensar em equivalência, a struct que a gente vai armazenar é o container e os ponteiros que vai pegar o próximo ou o anterior seriam os iteradores, né? Os iterators, certo? Então, são duas coisas separadas. Você tem um container com a estrutura de um lado e você tem um iterador para percorrer de outro, certo? Então, esses iteradores, eles podem ir ao próximo, ao anterior, e podem também acessar o conteúdo através do operador de indireção, né? Quando você tem um ponteiro que você bota, me deu o conteúdo apontado por não sei o que, então você tem esse, esses iteradores responsáveis por fazer isso, certo? Então, todas as estruturas de dados, eles possuem uma função chamada begin e end, que devolvem
né, os iteradores responsáveis por apontar pelo início e o fim da estrutura. Então, você não tem que se preocupar se o próximo é nulo ou se o próximo é qualquer coisa assim. Toda estrutura ele tem uma função begin e tem uma função end. Então, o begin ele serve para apontar para o início da estrutura e o end para apontar para representar o fim daquela estrutura, certo? A gente já viu na aula passada que o array, né? O C++ tem um tipo array que ele é um vetor simples, né? Que a gente pode colocar o tipo de dado que a gente quer no array e o tamanho desse array. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o meu container, que é o array, né? Eu tenho um container com templates, onde o primeiro parâmetro do template é o tipo de dado que ele vai armazenar e o segundo parâmetro é o tamanho do vetor que ele vai criar. Então, aqui eu estou criando um vetor de 10 inteiros, certo? Aí, como é que eu faço para pegar o iterador? Eu coloco o tipo da minha estrutura, então que é array int 10, aí eu boto assim, dois pontos, iterator. Então, para eu declarar um iterador, eu uso toda esse tipo aqui, ou seja, eu boto o tipo do dado que eu vou pesquisar, dois pontos, iterator, né? Aí criei essa variável it, recebe array.begin, né? Então o begin ele vai devolver o iterador do começo do array. Aí ele bota aqui, como esse aqui é um array que tem 10 elementos, você podia fazer um for de 0 até 9, mas você pode fazer assim, enquanto o iterador diferente de array.end, aí você pode acessar o conteúdo dele através do operador indireto, então sem asterisco e t, como se fosse o ponteiro. Aí você lê o conteúdo apontado por aquele ponteiro. E para passar para o próximo, você pode dar um IT++, né? Ou seja, ele vai passar para o próximo elemento, certo? Essa declaração, normalmente a gente não usa essa coisa toda aqui para fazer, né? Como esse begin ele já devolve o tipo iterator, a gente pode usar o qualificador auto, né? Então for auto it recebe array.begin. Então ele já vai fazer isso aqui automaticamente, certo? Então a gente normalmente não usa o tipo todo para fazer a declaração. Aí eu vou até quando? Enquanto IT for diferente do end, IT mais, certo? Aqui nesse exemplo aqui eu tenho rbegin e rend, que seria o iterador para ordem reversa. Então, vamos lá. O que acontece também, apesar de eu já ter falado, né, o C++, ele tem aquele laço for each, né, ou seja, o for que percorre todos os elementos de um vetor, que ele também serve para todos os containers da STL, certo? Então, o for each, ele funciona como assim, você tem uma variável auxiliar, e a cada passo você vai receber um elemento daquela sua estrutura, né? E você pode criar esse for each usando um i comercial aqui nessa variável auxiliar para você fazer a modificação no conteúdo, porque aqui você tem uma passagem por referência, ou você pode usar simplesmente a variável auxiliar sem o i comercial, que ele não vai alterar o conteúdo. Ok? Então vamos lá. Então vamos ao que interessa, né? Quais são os principais containers, ou seja, quais são as principais estruturas de dados que a gente tem já prontas dentro da STL, dentro da biblioteca padrão de template no C++, certo? Hoje a gente vai ver só uma parte dessas estruturas, né? Que são as estruturas que a gente chama de estruturas containers sequenciais. O que são os containers sequenciais? São aqueles que você tem um conceito de ordem, né? Ou seja, é um primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. Existem containers que não têm essa parte sequencial? Tem, por exemplo, uma árvore ele não tem esse conceito de ordem,
né? Apesar de que na STL a gente não tem implementação direta assim, você não vai usar árvore e tal. Não, você não tem uma tree, né? Uma árvore, uma estrutura de árvore. Mas você tem outras equivalentes, certo? Então, esses containers sequenciais, eles guardam, eles têm a propriedade de seguir uma determinada ordem, né? Então, o primeiro container que a gente já viu é o array, né? O array, a gente tem o tipo do dado que a gente quer armazenar e o tamanho. O array, ele é uma implementação de um vetor estático, né? Como a gente estivesse implementando um vetor comum, certo? Vamos lá para o próximo. Alguns já usaram, muitos já usaram, que é o vector, né? Como é que a gente cria um vector? É um vector, o nome vector e menor, e entre menor e maior a gente coloca o tipo do vector. E se encher o vetor, por exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei esse vetor com 4 elementos. Se eu quiser agora inserir outro, o que é que vai acontecer? O vector, né, a estrutura vector, container vector, ele automaticamente, quando chega perto da capacidade final, ele automaticamente aumenta de tamanho. Então você não precisa se preocupar com, já acabou o tamanho que eu tinha reservado para essa. Não. Se ele te chegar perto da capacidade máxima, ele vai e dobra de tamanho. Né? Ele aumenta a capacidade de tamanho dele automaticamente, certo? Então, para que esse vector ele é bom? Ele é bom para estruturas de dados onde a gente tem muitos acessos, né, porque o acesso dele é muito rápido, e quando a gente tem inserções e remoções no fim. Por que no fim? Porque como ele é um vetor, as últimas posições, se eu for colocando aqui, elas estão livres, então eu não tenho trabalho para inserir nas últimas posições, né? Não tem nenhum problema. Então, beleza, é o ideal é ter isso aí. Só que quando é que ele é ruim? Quando você tem muitas inserções ou remoções no meio ou no início. Como assim? Digamos, eu quero remover esse elemento D. É só eu apagar aqui? Teoricamente sim, mas aqui o espaço zero iria ficar em branco. O que é que eu faço? Eu tenho que sair movendo todo mundo que estava aqui na frente para trás. Então, se você tiver muitas operações aonde os elementos eles vão ser removidos ou inseridos no meio ou no fim, você vai ter sempre esse trabalho de move todo mundo para frente, move todo mundo para trás. Vou colocar um H aqui. O que é que eu tenho que fazer? Move todo mundo que está aqui para frente. Aí eu insiro H. Então, se você tiver muitas inserções ou muitas remoções no meio da lista, o vector ele vai ser ineficiente, né? Porque ele tem que fazer todo esse trabalho de movimentar os elementos. Se você tiver só inserção ou remoção no final, aí tá beleza. Aí ele vai simplesmente chegar aqui e inserir, certo? Então, quando é que eu uso o vector? Quando é que o vector é bom para mim? Quando eu tenho muitos acessos e as inserções e remoções elas são concentradas no fim da lista e não no início e nem no meio da lista, certo? Quais são as principais funções, os principais métodos que eu vou ter num vector? Aí está aqui. Pushback, né, como ele já é próprio para isso, para inserir no fim, tem uma função específica para inserir no fim, que é o pushback. Pushback, ele vai inserir um valor no fim. Popback, ele vai remover esse valor do fim. O size, ele vai dizer o tamanho, ou seja, o número de elementos que estão armazenados. E tem uma função insert, que aí no caso ele vai inserir numa determinada posição. Para inserir no insert, você vai usar o valor que você quer inserir e o it, que é um iterator, né? Ou seja, ao invés de você dizer a posição que você quer, ele vai requerer que você use o iterator com a posição, certo? E o erase, que é o apagar, no caso, um apagar numa posição específica, você vai ter o iterator dizendo a posição onde você quer apagar.
certo? Então, não, você não diz especificamente o número da posição, você diz o iterador que você quer apagar, certo? Então, aqui, por exemplo, eu vou criar um vector de strings, seria uma lista de strings, aí vou botar o Erne no final, no caso aqui é a primeira posição. Aí esse aqui, insert no begin programação. Né? O que é que ele vai fazer? Ele vai inserir no início do vector a string programação. Aqui, só para mostrar que você pode usar o colchete, o operador colchete, então, por exemplo, programação estava aqui no início. É o que é que eu faço? Eu boto v índice 0 vai receber universidade. Então, ele substitui o conteúdo do início da minha lista, certo? Então, você pode acessar todos os elementos usando o operador colchete, né? Como se fosse um vetor normal. Aí, nesse caso aqui, você dá um cout em v.size, ou seja, você pega o tamanho do vetor e, por fim, você tem o erase, digamos, apague do final, certo? Então, você vai lá e apaga do final, certo? Só tem um detalhezinho que, nesse caso aqui, o end, ele, ele é o iterator que é como se fosse equivalente ao nulo, né? O nulo quando você chega no final. Então, nesse caso aqui, ele pode dar um probleminha quando você der um end, né? Você não dá um end, você dá um end menos um, né? Eu vou mostrar depois, certo? Outros tipos de containers, né? Pulando agora o Vector, eu parei no Vector porque o Vector é um dos principais que a gente usa, certo? Porque é bem útil e é bem simples de usar. Ou mais containers, né? A gente tem o deck. O deck é de Double Enqueued, Double Linked List, né? Linked Queue, foi mal. Que é a fila duplamente encadeada, né? O que é uma fila duplamente encadeada? Não tem muito sentido. É uma fila onde a pessoa pode entrar no início ou pode entrar no fim, né? Digamos assim, que seja uma fila aí de banco e o pessoal com prioridade entra sempre no início da fila, né? E os normais, né? Os comuns entram no fim da fila. Então, é um tipo de estrutura de dados onde você pode inserir ou remover tanto do início quanto do fim da fila. Certo? Ele tem os mesmos métodos do Vector, só que ele tem mais dois, que é o push front e o pop front, que seria equivalente ao pushback e o popback. Que seria o quê? Inserir no início da fila ou remover do início da fila. Certo? Então, a gente tem o array, que a gente já viu, o vector, né, que é uma lista implementada sobre vetor. Aqui, uma fila duplamente encadeada. Né? A gente tem o forward list, então é como se fosse a lista simplesmente encadeada. Né? O que seria a lista simplesmente encadeada? É aquela que só tem um ponteiro para o próximo elemento. Né? Então, você tem o primeiro elemento da lista e a partir daí você tem só o ponteiro para o próximo. Né? Então, a lista simplesmente encadeada. E você tem, aí eu vou falar um pouquinho mais da list. O que é o list? List é uma lista duplamente encadeada. Como é uma lista duplamente encadeada, onde cada elemento ele vai ter um ponteiro para o próximo elemento e vai ter um ponteiro para o elemento anterior, certo? Então a list é outra que é bem usada, né? E quando é ideal você usar o list? Ao contrário do vector, o list como uma lista encadeada, ela é mais demorada para você acessar os elementos, certo? Por quê? Porque todo acesso a um elemento de uma lista, você tem que fazer o quê? Você tem que começar no início da lista e ir próximo, 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 até chegar no elemento que você quer da lista, certo? E no caso aqui da lista, você pode ter o próximo e o anterior, né? Ou seja, você tem também o questão do início e do fim da lista. Então,
O tipo list ele é ideal para quando você tem muitas inserções e remoções no meio da lista, né? Porque a gente viu que o vector ele é ineficiente nisso aí, certo? E quando você tem acesso a elementos próximos do início ou fim da lista. Por quê? Porque ele tem um ponteiro, digamos assim, para o início da lista e tem um ponteiro para o fim da lista. E ele pode pegar o próximo e anterior. Então, se o elemento estiver mais próximo do início ou do fim da lista, você tem um acesso muito rápido. Mas, em compensação, os elementos que estão no meio da lista, elas são mais eles demoram mais a ser acessados. Por quê? Porque você tem que ir percorrendo elemento a elemento até chegar nele. Certo? Então, esse aí é a estrutura list. Obviamente, existe um arquivo de cabeçalho que você tem que inserir, que é o list, certo? Então, esse list você usa para usar as funções. Basicamente, todas as estruturas sequenciais, elas compartilham os métodos principais. Por exemplo, push back, push front, pop back, pop front, size, insert, erase. Então, tudo isso aqui, eles são métodos que eles são compartilhados, né? Eles são exatamente iguais ao comportamento, certo? Só que com a lista você pode ter alguns outros, por exemplo, o emplace. É como se fosse um insert, só que no caso do insert e do pop back, pop front aqui, ele faz uma cópia do que você passa, enquanto o emplace ele cria diretamente na lista, né? Ele não faz uma cópia. Mas a maioria das vezes a gente usa o insert e o erase, né? A não ser quando você tem um problema ou seja difícil copiar o conteúdo na lista. E a lista ele tem um próprio método sort. Então você pode ordenar a lista sem problemas. Então aqui esse exemplo: list int lista. No caso aqui eu criei uma lista duplamente encadeada. O tipo de dado que vai ser inserido é inteiro, né? E o nome da variável é lista. Se eu quiser inserir aqui no final, aí eu posso colocar lista.pushFront i vezes 2. No caso aqui eu estou fazendo 3 vezes, inserindo esse i, no caso vai de 0 a 2, vezes 2, no início da lista, certo? Aí eu posso pegar, do mesmo jeito, posso pegar o begin da lista, certo? Posso alterar o elemento da lista. No caso da lista, você não altera pelo colchete, certo? Você não tem um operador colchete. Você tem que criar o iterator e fazer a alteração. Se você quiser alterar o elemento da lista, você tem que fazer a alteração usando o operador de indireção asterisco, certo? Como se você tivesse um ponteiro e fosse modificar o conteúdo apontado por aquele ponteiro, certo? E aqui a gente pode usar um lista.sort para ordenar os elementos. Além disso, a gente tem containers, né, que são adaptados para funções específicas, como, por exemplo, uma fila. A gente tem uma estrutura chamada queue, né? Ou seja, queue e o tipo. Então, eu tenho uma fila. Ah, e como é que é uma fila? É uma fila. Fila do tipo FIFO, né? First in, first out. Ou seja, você sempre remove do início da fila e sempre insere no fim da fila. Então, é uma fila normal. Existe também o que a gente chama da fila de prioridade. O que é uma fila de prioridade? É uma fila onde você insere, só que como ela tem uma prioridade, os maiores eles vão sempre para o início da fila e os menores eles vão ficando mais para trás. Então, tipo uma fila de prioridades de banco aí, né? Você tem quem tem prioridade, ele vai sempre ser inserido mais no início da fila, e se você não tem prioridade, você vai ser inserido no fim da fila, certo? Então, isso é a priority queue, certo? Então, fila de prioridades. A gente tem um tipo stack. O que é o stack? A famosa pilha, né? O que é a pilha? É uma estrutura do tipo LIFO, né? Last in, first out, ou seja, o último que você insere é o primeiro que você remove, né?
Ou seja, você insere sempre no topo da pilha e remove sempre do topo da pilha. Vou dar mais aqui. Do topo da pilha, certo? Então, a gente tem sempre a inserção no topo da pilha e a remoção no topo da pilha. Então, essas estruturas adaptadas aqui, elas também compartilham métodos, como, por exemplo, top. Top, ela vai pegar o elemento que está no topo da pilha, ou no caso, se for uma fila, quem é o primeiro que vai sair dessa fila, certo? Aí a gente tem o push e o pop, né? Que são as funções de empilhar ou desempilhar. Ou no caso aqui o pop, ela remove do topo da pilha, ou se for uma fila, ela remove o primeiro da fila, certo? O push você empilha, né, no topo, ou se for uma fila, você joga a pessoa, joga o elemento para o outro, certo? E uma coisa importante nesse aqui é a função empty, né, que você testa se a fila ou a pilha ela está vazia ou não, certo? Porque aí você pode testar antes de dar um pop, né, antes de remover. Além de todas essas estruturas, de todos esses containers, a gente também tem um arquivo de cabeçalho com algoritmos, onde muitos desses algoritmos eles vão ser usados com essas estruturas sequenciais, como por exemplo operações de find, né, ou seja, você achar um elemento dentro do container, count, contar quantas vezes um determinado elemento apareceu. Você tem operações que modificam o container, por exemplo, replace. Você diz, mude todo mundo, todo número 10 por 50, e você vai, e não precisa fazer um for, int, i, tal, se o elemento igual, não, você já tem uma função replace, né? Fill, para você preencher, generate, você usa uma função para gerar, por exemplo, gera uma lista com 50 elementos, aí você diz uma função para gerar um elemento e usa essa função generate que ela gera uma lista, por exemplo. Você tem essa função unique, essa unique ela remove as duplicatas, né, deixa só os valores únicos. Você tem essa reverse, que no caso você inverte a sua estrutura, ou seja, se é a lista ela está na ordem, aí você inverte para ficar na ordem contrária. Você tem esse random shuffle, que seria embaralhar aleatoriamente. Então você tem um vetor, eu quero embaralhar ele aleatoriamente. O que é que você faz? Usa essa função aqui, random shuffle, certo? Você pode particionar conjuntos, você pode ordenar esses elementos. Eu tenho uma lista, eu quero que ordene todos os elementos da lista. Só é usar a função sort. Você não precisa fazer a ordenação, né? Você pode testar se está ordenada, você pode pegar o enésimo maior elemento, o menor elemento. Você tem uma função de busca binária, né? Se o seu container ele tiver ordenado, você pode fazer uma busca binária que é bem mais rápida que a busca sequencial, certo? Você tem um mínimo e um máximo para pegar um elemento, e você tem outras funções como fazer a permutação, né? Pegar a próxima permutação, a permutação anterior, e assim sucessivamente.